Olá, tudo bem? Sou Lázaro Soares, estou aqui no Nepal e tenho um recado especial demais para você. Espero que seus dias estejam cheio e maravilhoso, cheio da presença de Deus, cheio do favor de Deus na sua vida. Espero que você tenha um excelente dia, que você possa realizar os mais profundos e mais belos sonhos que Deus tem para você. Eu quero falar com vocês sobre missões. Quero falar com vocês sobre os desafios. Quero compartilhar com vocês as nossas viagens. Eu estou numa região muito especial aqui do Nepal. Essa região, ela é uma região mais tradicional, mais antiga. E falar de Katmandu, a gente tem que falar que Katmandu é uma cidade, e uma cidade milenar, cheia de coisas maravilhosas. Tudo aqui é muito antigo, tudo aqui é cheio de simbologia. É muito estranho para a gente, como brasileiro, pisar em nações como essas, né? A Katmandu é milenar. A cultura nepalesa, ela é milenar. Então tudo isso acaba, querendo ou não, trazendo vem trazendo uma cultura pesada, entende? Vem trazendo muitas tradições. Essas tradições, inevitavelmente, acabam chegando até a nós. E viver assim num país igual esse, você precisa ter o tato, você precisa entender aquilo que literalmente precisa ser cortado da pessoa e aquilo que não precisa ser cortado da pessoa. É muito louco, né? Muita coisa assim, muito interessante. Você sai de um país que tem 500 anos de existência, o Brasil, né? E ir para lugares como o Nepal, com mais de 2.000 anos. Então, você viver assim e em países assim, como alguém missionário, é um desafio, e é um desafio muito grande. E ontem eu estava conversando com um amigo. Esse amigo é um pastor que a gente caminha junto há anos. Nossa, um baita de um homem, inteligentíssimo. E eu fui conversar com ele e fui explicar para ele algumas coisas. E fui falar com ele, olha pastor, nós precisamos fazer dessa forma. E ele falou, por que eu tenho que seguir isso? Por que eu tenho que fazer isso dessa forma? Naquele momento ali, o Espírito Santo me deu uma palavra para dar para ele assim, olha pastor, você é pastor. Deus te chamou para ser pastor. E Deus me chamou para ser missionário. A sua visão, ela é bela. A minha visão, ela também precisa ser respeitada. Eu respeito você, então, por favor, respeite também a visão a qual Deus me deu. Porque se não fosse importante eu estar aqui, Deus não teria me enviado para cá. Olha só, todos os trabalhos que eu desenvolvo aqui, que nós desenvolvemos aqui, é através de uma conversa muito significativa. Eu sempre respeito muito as culturas às quais Deus me deu para trabalhar. E eu entendo que eu estou aqui nessa região, existem 8 países aqui que eu sinto no meu coração de orar por eles, que eu sinto no meu coração de pisar neles. Um deles é a Índia. A Índia, que tem uma cultura similar com o Nepal, é o país que nós já estamos ali trabalhando, nós estamos ali fazendo algo ali de interessante naquele país, cumprindo o desejo e a vontade e o chamado de Deus naquela nação. Então, como Deus me deu aqui um trabalho, e um trabalho que eu tenho que seguir e fazer da forma que eu faço, muitas vezes tem também atritos entre eu e os locais. Atritos, mas coisas boas. A gente sempre sai melhor, a gente sempre sai mais amigo, mais unido, né? De qualquer indiferença que nós temos em questão de pensamentos. Logicamente, quando Deus envia a gente para lugares como países iguais ao Nepal, logicamente que essas pessoas têm muito mais facilidade de lidar com a cultura deles, lidar com as coisas deles, do que eu. Eu me lembro de algumas situações que eu tive que enfrentar aqui no Nepal, que hoje, depois da gente já criar nossa liderança, hoje eu já penso mais em delegar isso para outras pessoas do que literalmente enfrentar, porque eu sei que eles têm mais facilidade para lidar com isso do que eu. Até mais facilidades emocionais e também, como eu disse, por eles serem um povo milenar
um povo que já viu isso centenas e centenas de vezes e consegue lidar melhor do que eu em muitos aspectos aqui no Nepal. Mas também eu vejo que, por outro lado, eu preciso me expor, eu preciso falar aquilo que Deus me deu, eu preciso ter uma ideia, ter uma iniciativa, que através dessas ideias, dessas iniciativas que eu tenho aqui nessa nação, pode acontecer muita coisa interessante. Mas por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque todos nós fazemos parte de um plano perfeito de Deus. Todos nós fazemos parte de uma engrenagem perfeita de Deus. Deus, ele vê cada um de nós de formas específicas. Nós estamos chegando agora a 8 bilhões de pessoas no mundo. 8 bilhões de pessoas no mundo. Nós cheiramos a geração que veremos passar de 7 bilhões. Gente, você já parou para pensar nisso? Tem 8 bilhões de pessoas no mundo. 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões. Aconteceu apenas 8 vezes. E uma dessas 8 vezes em toda a história da humanidade aconteceu conosco aqui, com nossa geração. A gente vai ver passar de 7 para 8. A gente foi a geração que viu passar o milênio também. Você viu que a gente passou ali o milênio. Gente, a gente viu muita coisa e muita coisa interessante tem acontecido na nossa geração. E a palavra que nós temos recebido como igrejas no Brasil é que Deus vai agir no nosso meio de uma forma extraordinária, mas não será um agir diferente. Será um agir de enviar a gente para as nações. Tem muitas pessoas no mundo dizendo que Deus escolheu a nação brasileira, para que a nação brasileira fosse ali enviada às nações. Eu já pisei em países como Japão, tive a oportunidade várias vezes de ir na Índia e diversos outros países. E todos esses países que eu pisei, todas as vezes que eu passei nos aeroportos, e as pessoas olham para mim assim, poxa, como assim? Você é de onde? Você é diferente? Né? Eu sou diferente do japonês, logicamente, sou diferente do nepalês, do indiano. Então eu chamo muita atenção onde eu estou aqui nessa região. E todas as vezes que eu paro no aeroporto, já me pararam diversas vezes, já peguei vários voos, diversas vezes já me pararam. E todas as vezes que me param, eles me perguntam assim, de onde você é? E quando eu falo que eu sou brasileiro, é inevitável. Eu estou falando com vocês, é inevitável. Eles literalmente, pode ser a polícia mais dura, literalmente eles abrem um sorriso e falam comigo 3 nomes. Um deles é Neymar, Pelé e Ronaldo. Eles sempre citam esses nomes para mim, ou então fala do jiu-jitsu, ou então fala do vôlei, ou então fala do futebol, e aquele sorriso no rosto, e eles perguntam, tem uma camisa do Brasil para me dar? Vocês entendem que isso é algo específico que Deus deu para a geração, para a nação brasileira? Se você vê um russo na rua, você vai sorrir para ele. Não que eles sejam pessoas ruins, tem muita gente legal. Eu conheci aqui mesmo no Nepal, um russo muito legal, um homem extremamente amigável. Mas se você vê um russo, você vai sorrir para ele. Então, quando você vê um brasileiro, quando as pessoas veem um brasileiro, na verdade vocês veem todo dia, né? Logicamente. Mas quando uma pessoa vê um brasileiro, aqui, desse lado que eu tô, em qualquer país, é óbvio que essa pessoa vai abrir um sorriso e vai falar assim, bem-vindo à minha nação, você é bem-vindo aqui. Sempre levo muito na brincadeira. Eu sempre levo, nesses momentos difíceis, assim, eu sempre passo muito na brincadeira, porque o passaporte brasileiro, ele é um passaporte que carrega um peso. Não é um peso por ser brasileiro apenas, é um peso porque é a nação que Deus escolheu. E eu quero profetizar nessa manhã, tarde ou noite que você estiver ouvindo esse vídeo, Deus vai enviar você para as nações, Deus vai fazer coisas grandes na sua vida, Deus vai fazer um novo através de você e você vai alcançar lugares inalcançáveis, você vai ir para as nações dessa terra. E eu quero profetizar para todo o Brasil, eu quero dizer que o Brasil será exportador de missionários. O Brasil já é uma nação que alimenta o mundo. O Brasil será uma nação que vai alimentar o mundo também na parte espiritual. Sabe por quê? Porque nós somos a segunda nação que mais envia missionários no mundo. Gente, olha só, nós somos a segunda nação que mais envia pessoas para servir a Deus no mundo. Existem hoje centenas de pessoas, centenas de milhares de pessoas que nunca ouviram falar a respeito de Jesus. Aqui no Nepal, nas montanhas, tem lugares que nunca chegou um missionário. Eu estou falando com vocês no dia de hoje.
Estou falando com vocês com toda a tecnologia que nós temos. Mesmo a gente sendo tecnológico da forma que nós somos, ainda é necessário irmos às nações, ainda é necessário pregarmos o Evangelho, ainda é necessário nos alcançar as pessoas e anunciar a luz, mostrar para as pessoas o caminho, mostrar para as pessoas aquilo que nos deu aquela maravilhosa luz que nos tirou das trevas. Ainda é necessário, até hoje. E essa peteca ela não pode cair e ela não vai cair na nossa geração. Você já percebeu o livro de Atos? A igreja de Atos começa com um dos sermões mais lindos que já foram pregados em toda a história. A palavra de Deus diz que quando os homens estavam reunidos no cenáculo, aqueles homens estavam ali em oração, e a promessa que aqueles homens seriam testemunhas de Jesus em Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra, de alguma forma, aquela promessa ela começou a acontecer ali no dia de Pentecostes. Mas vocês já perceberam o que aconteceu um pouquinho depois? Que a palavra de Deus nos fala que um homem, o mais incapaz dos incapazes, homens que estavam ali, se levantou. E quando aquele homem se levantou, um homem chamado Pedro, ele pregou o sermão mais poderoso da igreja. E ali então inicia um movimento missionário, ao qual nós estamos até hoje servindo a Deus e anunciando o Evangelho. Naquela época eles andavam depressa, porque eles achavam e tinham a convicção e a certeza no coração deles que naquela geração ainda, naqueles poucos dias, naqueles poucos anos, Jesus voltaria. E eles estavam andando depressa anunciando aos quatro cantos da terra tudo que Jesus havia feito no meio deles. Só que o livro de Atos termina com Paulo tentando entrar de alguma forma nos confins da terra e por alguma maneira, em algum motivo, ele não conseguiu. E eu tenho uma tese comigo, esse é algo pessoal meu, que ele não conseguiu. Ele não conseguiu naquela época. É para que a oportunidade e esse ordenamento de Jesus ainda tivesse ecoando até hoje. Naquela época, eles achavam que o confins da terra era Tarsis. Eles achavam que o confim da terra era ali Tarsis, mas na verdade eles não entendiam que a terra ainda existia outros povos, como o povo que eu estou aqui hoje, o nepalês, como o povo chinês, como o povo japonês. Eles não sabiam, eles não entendiam aquilo ainda. Então, para eles, o confins da terra era Tarsis, mas hoje nós entendemos que os confins da terra são os confins da terra. O meu pastor Márcio, ele fala algo lindo demais. Ele fala que a missão da igreja Batista da Lagoinha é alcançar Jerusalém, e ele fala de uma forma tão simples, mas tão linda, quando ele fala que Jerusalém é ali a cidade, é Belo Horizonte, onde para a honra e glória de Deus nós temos muitas igrejas, e nós estamos ali alcançando Belo Horizonte, mas também ele fala Jerusalém, ele fala Judéia, que ele fala que é ali o estado, Samaria, que ele fala que é o Brasil, e também o confins da terra, que é literalmente o confins da terra. Eu acho muito bonito quando ele fala assim que o confins da terra é os confins da terra. A definição que ele dá para os confins da terra é incrível, porque os confins da terra literalmente são os confins da terra, e nós, como irmãos, como aqueles que reconhecem que Jesus fez na nossa vida, nós não vamos deixar de ir aos confins da terra também, meus irmãos. Hoje, no campo, nós precisamos de mais, de pessoas e pessoas para servirem a Ele, e você pode servir a Deus de três diferentes formas, quando nós dizemos no sentido do confins da terra. Você pode servir a Ele, a Deus, orando. Você pode orar pelas nações, você pode pedir a Ele, como está lá em Salmos, pede às nações que Ele vai te dar as nações. Pede, ora, Ele vai te dar as nações por herança, mas você vai orar por elas. Você pode orar onde você estiver, você pode orar pelo Afeganistão, aonde você está, você pode orar por mim aqui no Nepal, você pode orar pela Índia, você pode orar pelo Paquistão, você pode orar pelo Azerbaijão, qualquer outro país. Qualquer outro. Mas você também pode ofertar, você pode ajudar financeiramente trabalhos missionários, você pode estar ali enviando ali uma parte do seu recurso para os campos missionários, e que assim Deus permitir, você verá os frutos desse recurso. Mas também você pode também ir. E hoje a geração que nós temos, hoje, nós vivemos uma falta não apenas de trabalhadores, não apenas de pessoas disponíveis a trabalhar, mas também nós vemos uma falta de pessoas
disponíveis a irem. E parece que de alguma forma Jesus disse, né, que a seara era grande, mas os trabalhadores são poucos. Então você que ainda não entendeu o seu chamado, eu quero te dizer que você pode fazer parte dessas 3 formas, mas você também pode fazer parte indo às nações. E para isso, Deus me deu a oportunidade de gravar algumas aulas exclusivas que mostram para as pessoas passo a passo daquilo que nós acreditamos ser necessário para que a pessoa possa ir às nações. Se você quiser me seguir nas redes sociais, meu Instagram é Lázaro Soares, com 2 S no final. E você vai ver ali todo o aparato, todo um link ali dentro do meu Instagram para você poder ingressar comigo em uma jornada missionária onde eu vou mostrar para vocês tudo que é importante, tudo que nós julgamos importante para um missionário contemporâneo fazer um trabalho extraordinário nas nações. Eu quero orar por você essa manhã, ou noite ou tarde, e te abençoar. Deus, eu oro por essa pessoa. Eu coloco dentro do coração dessa pessoa, Pai, no nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, um despertar do chamado. Deus, eu quero ser alguém aqui que possa falar de chamado. Então usa a minha vida para tocar direto o coração dessa pessoa. Abençoa ela, prospera a vida dela, abençoa o sentimento dessa pessoa, abençoa a família dessa pessoa. Se ele por acaso está vivendo um momento difícil, Senhor, seja com ele. No nome de Jesus, amém. E até o próximo vídeo. Deus abençoe.